Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Infrações concorrentes, concomitantes, continuadas e sucessivas. Você sabe o que é? Já ouviu falar de alguma delas? Ainda não? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. As infrações concorrentes, concomitantes, continuadas e sucessivas, elas têm previsão normativa na resolução número 985 do CONTRAN. Esta resolução, ela institui o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então vamos lá ver na tela e entender cada uma dessas infrações. Aqui veremos as infrações concorrentes. O que são infrações concorrentes? São aquelas em que o cometimento de uma infração implica necessariamente no cometimento de outra. Como o próprio nome sugere, concorrente, ou seja, uma infração concorre para a outra. Então, se uma infração concorre para a outra, o agente ele só pode lavrar uma infração. Vamos ver aqui alguns exemplos de infrações concorrentes. Exemplo 1. Ultrapassar pelo acostamento, no artigo 202, implica necessariamente a prática da infração de transitar com o veículo pelo acostamento. Artigo 93, bem simples. Um condutor de um veículo que ultrapassa outro veículo pelo acostamento, obviamente que no momento que ele está ultrapassando pelo acostamento, pela direita, ele está também transitando pela direita. Neste caso, o agente só pode lavrar um auto, que é o de ultrapassagem pela direita, pelo acostamento. Aqui, exemplo 2. Veículo novo, sem registro, artigo 235. E sem ambas as placas, artigo 234. Neste caso, autuar apenas no 235. Ou seja, o veículo que esteja transitando pela via sem registro e sem placa, consequentemente, a falta da placa se deu pela ausência do registro. Nesse caso, o agente de trânsito ele só pode lavrar um auto. Ele não poderá lavrar um auto de falta de registro e um outro auto de falta de placa. Ele vai autuar em apenas uma infração. Exemplo 3. Passageiro excedente em veículo, artigo 2317, e sem usar o cinto de segurança, no artigo 167. Neste caso, autuar apenas no 2317. Então, se tem um automóvel, por exemplo, ele cabe aí normalmente 5 pessoas. Então lá são 4 passageiros. Então tem um passageiro a mais, tem 6 pessoas nesse veículo. Então, consequentemente, se tem um passageiro a mais, está faltando um cinto. Nesse caso, o agente ele não pode autuar porque está com excesso de passageiro, que é a infração média, e porque esse passageiro que é o excesso está também sem cinto. Nesse caso, o agente só pode lavrar um auto de infração. Aqui agora, as infrações concomitantes. Vamos lá entender o que são infrações concomitantes. São concomitantes aquelas infrações que concorrem de maneira independente uma das outras. Nesses casos, será lavrado a IT para cada infração constatado na forma dos artigos 266 e 280 do CTB. Então, infrações concomitantes, então infração que uma não depende da outra, uma não concorre para a outra. Então, nesse caso aqui, o agente poderá lavrar autos de infrações distintos. Vamos ver aqui alguns exemplos de infrações concomitantes. Exemplo 1. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito e ultrapassar ciclista, artigo 220, inciso 13, e não manter a distância de 1,5 m ao ultrapassar a bicicleta. Então aqui 2 infrações. Nesse caso aqui, o agente ele poderá lavrar 2 autos de infrações. Um porque ele não transitou de forma compatível com a segurança do trânsito e outra porque ele não se manteve a 1,5 m do ciclista. Um segundo exemplo aqui das infrações concomitantes. Condutor que não usa o cinto de segurança e que está segurando o telefone celular, no artigo 252, parágrafo único, que remete aí ao inciso 5, parágrafo único do artigo 252. Então, o condutor ele está sem um cinto de segurança e ainda está segurando o celular. Celular não tem nada a ver com cinto de segurança. Nesse caso aqui, 2 autos de infrações. E ainda um terceiro exemplo. Veículo que avança no vermelho do semáforo, no artigo 208, e que excede o limite de velocidade em menos de 20%. Então, aqui serão lavrados 2 autos de infrações. Vamos entender o que são infrações continuadas. Vamos lá. Infrações continuadas caracterizam-se por uma conduta única, inalterada e ininterrupta, observada por mais de uma vez em movimentos distintos e sequenciais. A abordagem do condutor faz cessar a infração continuada. Nesse caso, deverá ser lavrado um único auto de infração. Vamos lá ver alguns exemplos de infrações continuadas e eu já vou te explicar para a gente entender melhor essas infrações. Exemplo 1. Condutor ou passageiro sem utilizar o cinto de segurança, artigo 67.
condutor ou passageiro de motocicleta flagrado sem utilizar o capacete. O que acontece com essas infrações continuadas por exemplo, tem uma viatura do trânsito em movimento e passa por essa viatura um condutor de uma moto sem capacete. Então o agente ele vai visualizar essa placa, ele vai lavrar um auto. E esse trânsito ele continua. Então 1 km, 2 km depois, em outra região, esse agente ele não pode mais lavrar auto desse motociclista, porque é uma infração continuada. Então, em tese, como os lugares são distintos, então ele notificou esse condutor sem capacete em frente a uma padaria. 1,5 km ele passou em frente ao mercado, ele foi lá e lavrou um outro auto de infração porque ele passou em frente ao mercado. Aí esse mesmo agente, bem à frente, passou lá por um lava-jato, e lá ele notificou novamente. Então esse agente ele não pode lavrar esses 3 autos de infrações em locais diferentes pela mesma infração. Isso é exemplo de infração continuada. Nesse caso, o agente só pode lavrar um auto de infração. E agora vamos ver uma infração que é contrária a essa que eu falei, que são as infrações sucessivas. Então vamos lá entender o que são infrações sucessivas, para a gente remeter às infrações continuadas, que é pouco diferente. Caracterizam-se pelo cometimento de repetidas condutas idênticas ao longo de um percurso de forma reiterada e intermitente. Nesses casos, será lavrado AIT para cada infração constatada. Vamos lá ver alguns exemplos de infrações sucessivas e eu vou explicar mais detalhadamente essas infrações. Exemplo 1. 2 ou mais ultrapassagens pela contramão onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Exemplo 2. 2 ou mais excessos de velocidade superior à máxima permitida flagradas por medidores de velocidade em pontos distintos ao longo do percurso. Diferentemente das infrações continuadas, as infrações sucessivas, o agente ele deve lavrar sim quantas infrações esse veículo cometer. Usando o mesmo exemplo do motociclista que estava sem capacete, então agora, nas infrações sucessivas, onde o agente ele poderá agora lavrar vários autos de infrações. Então esse motociclista, ele passou sem o capacete, então a gente notificou, tirou o de capacete. E agora ele invade um sinal vermelho em frente a essa padaria. Então ele vai sofrer essa notificação da falta de capacete e do avanço de sinal vermelho. Lá na frente, no supermercado, esse motociclista invadiu um outro sinal vermelho, outra notificação de multa. Lá em frente ao Lava Jato tinha uma marca de canalização e esse motociclista que estava sem o capacete, ele passou sobre a marca de canalização, artigo 93. O agente deverá lavrar um outro auto de infração. Então aí são exemplos de infrações sucessivas. Então se você gostou desse conteúdo ou se você tem mais alguma dúvida sobre infrações concomitantes, concorrentes, continuadas sucessivas, deixa aqui embaixo o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, gente boa, fui!